é preciso eu contar um pouquinho da história do Senhor Jesus. Lá no Evangelho de João, vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz dos homens, mas a luz resplandece nas trevas. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio pregando arrependimento nas águas, mas ele dizia: eu não sou o Cristo, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os caminhos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus, quando foi ter com João Batista para ser batizado no Rio Jordão, ele estava ali descendo as águas para exemplo, para que as outras pessoas também seguissem o exemplo dele. E aí o Senhor Jesus é batizado, ele é impelido ao deserto, fica 40 dias no deserto, e depois de 40 dias ele é tentado. A Bíblia vai nos dizer que Satanás chega para ele e fala: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí o Senhor Jesus ele vai usar a própria palavra para dizer: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás, não contente, leva ele no pináculo santo, o templo que existia em Jerusalém, e diz: se tu és filho de Deus, se joga daí de cima, que os anjos darão ordem ao teu respeito. O Senhor Jesus vai dizer para Satanás: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele usa a própria palavra que está escrita lá em Deuteronômio. Ele está repetindo aquilo que já estava escrito. Satanás, não contente, leva ele num monte e mostra todos os reinos da terra. E ele fala para Jesus: se prostrado me adorares, todos estes reinos eu te darei. Aí o Senhor Jesus diz: arreda, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestará culto. E aí Satanás se ausenta de Senhor Jesus, e aí ele começa o seu ministério na Galileia, em Nazaré, e ele começa pregando boas novas. E ele entra em Nazaré, numa sinagoga no dia de sábado. Quando ele entra nessa sinagoga, ele começa a dizer que em Isaías, quando dão um livro para ele de Isaías, ele fala que o Espírito de Yahvé é sobre mim, ele me enviou para curar os enfermos, dar vista aos cegos, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável. Este é o Senhor Jesus que é mostrado ali naquela foto. Então ele vai e cumpre as profecias. Ele fala que o Espírito de Yahvé era sobre ele para curar os enfermos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos e curar os quebrantados de espírito. Aí já no capítulo 2 ele está numa festa. E quando ele está nessa festa, o vinho acaba. E quando o vinho acaba, a mãe dele fala: Senhor, o vinho acabou. Aí o Senhor Jesus vai dizer para sua própria mãe: o que tenho eu contigo? Aí não é chegada ainda a minha hora. E aí aquela mulher fala para o serviçal: faz tudo o que ele mandar. Aí o Senhor Jesus, ele pega, coloca ali, pede para aqueles serviçais colocarem águas nos alpendres, e aí aquela água é transformada em vinho. Mas quando nós olhamos para a história, não era para ser colocado em alpendre, era para ser colocado em outro lugar. Mas a Jesus, ele faz aquele milagre, ele principia ali o seu ministério. O Senhor Jesus, ele começa ali o seu ministério, e aí depois Nicodemos vai ter de noite com ele. Quando o Senhor Jesus está ali de noite com Nicodemos começa a perguntar e falar que ele era o Filho de Deus, que ele era um homem bom. E aí Jesus vai dizer assim: ó, se não nascer da água e do Espírito, não tem parte comigo. E aí Nicodemos vai dizer: como que eu posso nascer de novo sendo velho? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? O Senhor Jesus vai dizer: se você não conhece as coisas naturais, Nicodemo, como que você vai conhecer as espirituais? João Batista veio pregando arrependimento nas águas. Eu batizo com o Espírito Santo. Se você não aceita o testemunho de João Batista, você também não vai aceitar o meu testemunho. Então, Nicodemos ficou maravilhado, e aí tem aquele texto que eu acredito que quase todos vocês conhecem, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor Jesus mostra para Nicodemos que era necessário nascer de novo. Já no capítulo 4, quando o Senhor Jesus está ali ensinando, ele para, ele se cansa, ele senta ali em Sicar, perto de Samaria, e quando ele está ali em Samaria, uma mulher vem tirar água, e aí Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher, ela pega e fala assim para o Senhor Jesus: como sendo tu judeu me pede águas para beber? Aí o Senhor Jesus fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você me pediria e eu te daria água viva. E aquela mulher ficou maravilhada,
o Senhor Jesus ele faz sinais em Samaria. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. Então, assim, o Senhor Jesus ele quebra protocolos porque ele é o Filho de Deus. E aí o Senhor Jesus ele mostra para aquela mulher que se ela bebesse da água que Jesus daria, jorraria para a vida eterna. Já no capítulo 5, o Senhor Jesus está indo para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele vai para um lugar onde as pessoas não estavam bem, assim, estavam com lepra, ou enfermas, lepra não, mas enfermas, doentes. E aí o Senhor Jesus vai naquele tanque de Betesda, e ali naquele tanque de Betesda, aquele homem que estava ali paralítico há 38 anos, o Senhor Jesus fala para ele: queres ser curado? E aquele homem pega e fala: não tem ninguém que coloca eu no poço quando o anjo passa nas águas. Aí o Senhor Jesus vai dizer para ele: levanta, toma a tua cama e anda. E aí aquele homem ele é curado. E aí ele vai com a cama para o templo. E quando a gente estende um pouco da história do povo de Israel, no sábado não podia trabalhar. E aí naquele sábado ele estava com a cama na mão, curado. E aí o Senhor Jesus falou para aquele homem para não pecar mais, para que não acontecesse algo pior na vida dele. Já no capítulo 6, o Senhor Jesus vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Por que ele é o pão vivo? Porque quando as pessoas estavam com fome no deserto, ele multiplicou os pães. E aí quando as pessoas voltaram para fazer dele um rei, ele se ausentou daquela multidão. Porque ele não era para ser um rei terreno. O reino que eles buscavam era um reino terreno. Jesus estava apresentando para eles um reino eterno. E aí, aqueles homens não entendiam porque o Senhor Jesus estava dizendo tudo aquilo, e eles questionavam porque o Senhor Jesus dizia ser o próprio Deus. E aí, o Senhor Jesus começa a dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, e aqueles homens falam que dura aquela palavra, e o Senhor Jesus repete para os seus discípulos, dizendo que se aqueles discípulos não queriam ir embora. E aí Pedro vai dizer que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. E aí o Senhor Jesus vai dizer que não foi carne, não foi sangue que revelou, mas foi o Pai que estava no céu. Já no capítulo 7, o Senhor Jesus está dentro de um templo, na festa de Pentecoste, curtindo uma festa, e no meio daquela festa ele vai dizer que quem crê nele, como diz as Escrituras, dos vossos ventres fluirão rios de águas vivas. E aí aqueles homens, eles se questionam porque ele estava dizendo que ia fluir rios de águas vivas dentro da pessoa. E aí eles questionam o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai para o monte orar. No dia seguinte, já no capítulo 8, o Senhor Jesus vem ensinar no templo. E quando ele está dentro do templo ensinando, a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens apresentam uma mulher pega em adultério. E aí aqueles homens falam: na lei de Moisés nos mandou apedrejar as tais. O que você diz? Ele continuou escrevendo no chão. Mas quando eles continuaram insistindo, aí aquele Senhor Jesus, ele se levanta, se põe de pé e fala: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. E aqueles homens, os mais velhos, começaram a sair daquele ambiente. Quando eles saíram daquele ambiente, só ficou o Senhor Jesus e aquela mulher. E aí quando o Senhor Jesus está com aquela mulher, ele fala: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E aí no capítulo 9, ele vai estar ali andando com os seus discípulos, e tem um homem que era cego de nascença. E aí os seus discípulos perguntaram: quem pecou, mestre, para que ele nascesse cego? Ele ou os pais dele? Aí o Senhor Jesus vai dizer que ele nasceu assim para a glória de Deus, ele nasceu assim para que o poder de Deus fosse manifestado na vida dele. E aí o Senhor Jesus cura aquele homem que estava cego. Já no capítulo 10, ele vai dizer que ele é o bom pastor. Como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas, e ele tem o poder de reavê-las. No capítulo 11, ele vai dizer que Lázaro morreu para a glória de Deus, e aí ao quarto dia, Deus ressuscita Lázaro por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no capítulo 12, ele já está caminhando para o final da sua vida ministerial aqui na terra. E quando ele está caminhando para o final da sua vida ministerial, ele começa a dizer para os discípulos que importava que o Filho do Homem fosse entregue na mão dos pecadores, fosse morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitasse. Mas ao capítulo 13 ele vai dizer
que quando ele está numa ceia, num lugar desse, comum, né, onde as pessoas se reuniam para comemorar a Páscoa, que significa passar por cima, quando nós olhamos lá para o Antigo Testamento, quando nós olhamos para o povo de Israel, que saiu do Egito, que foi para uma terra que manava leite e mel, uma terra prometida, Deus falou para matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, comer ervas amargas para lembrar do sofrimento, comer pão sem fermento, e comer e tomar vinho. E depois eles tinham que comer apressadamente para a saída do Egito. Então, quando eles saem do Egito, Deus cumpriu a promessa. Quando nós olhamos para essa ceia, ela tem que ter pão sem fermento, ela tem que ter ervas amargas para lembrar do sofrimento, ela tem que ter vinho, ela tem que ter um cordeiro assado. Não era mais necessário passar o sangue nos umbrais da porta. Era só necessário ter a comunhão. E lá nesse momento, o Senhor Jesus, ele vive um ambiente onde ele seria traído. Ele fala, aquele que come comigo, ele levantou o calcanhar contra mim. E ali ele ceia, ele dá as últimas ordenanças, ele fala que vai dar um novo mandamento. E este novo mandamento é, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E aqui eu termino a minha apresentação.